Olha só, para aqueles municípios que têm menos de 20 mil habitantes, gente, só para justificar o porquê dessas questões dos 20 mil habitantes, porque nós sabemos, isso é uma coisa que a gente fala há muito tempo, o Brasil tem quase 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Isso é uma realidade que tanto os órgãos fiscalizadores conhecem e presenciam. Então, o que acontece nesses municípios? É a parte mais frágil de tudo isso. É a parte que depende muito de consultoria externa, paga mal seus servidores, os problemas estão lá, falta estrutura. Acontece muito aqueles fatos de que agora é do meu jeito, esquece que você sabe. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar nos municípios brasileiros. Cada prefeito que entra, quer impor a sua forma de gestão, entra secretários novos, a gente perde o capital intelectual que lá está, assim, de uma forma absurda. Então, a legislação está trazendo aqui uma possibilidade para que esses municípios tenham tempo maior para se adequar. Então, está lá, artigo 176, os municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de 6 anos contado da publicação desta lei para cumprimento. Inciso 1, dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e caput do artigo 8º desta lei. Então, vamos lá, o que está no artigo 7º? Eu vou passar para cá, porque aqui parece que desfocou aí, não está ruim. Artigo 7º, caberá à autoridade máxima do órgão. Aí vocês têm que saber quem é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Depende da estrutura que vocês possuem. A estrutura é uma lei de estrutura organizacional da prefeitura, uma lei de estrutura a lei de estrutura da autarquia, aquela que criou a autarquia, mas na Câmara a estrutura é definida por resolução. Aí vamos mais um probleminha, que muitas câmaras possuem, nós estávamos até falando isso ali, muitas câmaras possuem a mistura de plano de cargo com estrutura organizacional no mesmo ato. Isso está errado. Então, a estrutura da Câmara é definida por resolução, o quadro de servidores por lei. Então, primeiro se cria a estrutura que define quais são as unidades. Aí vocês tratam como vocês quiserem. A unidade gestora, alguns chamam assim, outros chamam de unidade administrativas e outros chamam de unidade orçamentária. Então, as unidades são criadas por lei de estrutura ou resolução da estrutura da Câmara, para depois criar o plano de cargo que vai criar quais os cargos necessários para fazer aquela estrutura funcionar. A importância da estrutura é que, na lei orçamentária, vai seguir a estrutura e vai criar recursos orçamentários conforme a estrutura para fazer funcionar cada unidade administrativa. Portanto, se nós temos lá na unidade, tem a unidade administrativa da Câmara, serviço de contabilidade, certo? Lá vai dizer quais os serviços serão produzidos por aquela unidade. A partir daí, eu vou saber quais os cargos eu preciso criar para aquela unidade. Contador, auxiliar, administrativo, auditor. Então, primeiro, compra-se o carro para depois contratar o motorista, digamos assim, né? Ninguém contrata motorista para depois falar que vai comprar o carro. Então, precisa levar em consideração como essa lei de estrutura define quem é a autoridade máxima no município. Lembrando que essa autoridade máxima, ela pode ainda delegar competência para a ordenação de despesa para secretários, por exemplo, que é gestor. Então, eu posso ter no município o secretário como ordenador de despesa. Em alguns municípios isso acontece, principalmente educação, saúde e assistência social. Então, a autoridade máxima do órgão ou entidade, a quem as normas de organização administrativa, que é a estrutura organizacional de vocês, indicarem promover gestão por competência. O que é gestão por competência? Aquele que tem a atribuição de responder por tal ato. Por exemplo, eu não posso querer que o secretário da Saúde responda pela educação.
É competência dele produzir aqueles serviços que está lá na lei de estrutura, conjugado com aquilo que criou o cargo. Então, é por aí. Então, vamos lá. Designar agentes públicos. Por que não é a palavra nomear? Porque nomeia-se pessoas para ocupar um cargo. As pessoas que atuam em licitações, elas são designadas para exercer funções. Então, não é nomeada, e sim designada para responder por aquelas funções que são agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação, pregoeiro, a não ser que você tenha um cargo no seu município de pregoeiro. Aí sim, você vai nomeá-lo para ocupar aquele cargo. Agora, quando você vai designar as atribuições por função, aí é designação. Então, o termo trazido pela lei está correto. Designar agentes públicos. Quem são agentes públicos? É gênero, espécie, servidores, efetivos contratados, etc, etc, etc. Então, agentes públicos para desempenho das funções essenciais, se é designados, são funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. O que são requisitos? Qualidades da pessoa que vai exercer a função. Bom, até aí está tranquilo. Perceberam que essa interpretação dada nós chamamos de hermenêutica. Quem lembra do professor de hermenêutica da sua faculdade? Você lembra? Eu lembro da minha, alopradinha de tudo, tadinha. Então, hermenêutica. Vamos lá. Requisitos. Então, você está pensando, eu vou ser designado para exercer uma função em licitações. Sejam preferencialmente. Gente, uma coisa que vocês têm que aprender a ler no texto jurídico da lei. Toda vez que vocês encontrarem a palavra preferencialmente, venha na cabeça de vocês, necessário justificar o porquê. Tá? Preferencialmente significa, tem que se justificar o porquê. Por que eu estou escolhendo isso? Então, preferencialmente, exige justificativa, ok? Servidor efetivo. Bom, servidor efetivo não é concursado, porque o concursado pode estar em estágio probatório. Efetivo é aquele que já cumpriu o prazo de estágio probatório, já respondi uma possível pergunta. Eu estou em estágio probatório, eu sou considerado efetivo? Não. Você é considerado efetivo a partir do momento que você foi efetivado no cargo. Ou, aí eu pergunto, então quer dizer que terão 6 anos. Levanta a mão, porque não dá para ver, né? Hã? É o inverso. Veja bem, o servidor efetivo é aquele que cumpriu o estágio probatório. Mas mesmo sendo estágio probatório, não quer dizer que ele não está estável. Ele está estável, ele não pode ser mandado embora de qualquer jeito. Tá? Tem que ter processo administrativo, razão, ou ele não passar na avaliação de desempenho. Certo? Quando fala em empregados, é porque está envolvendo os empregados das empresas estatais, o seletista, que alguns lugares têm ainda, certo? Hã? Não, mas não. Aí eu pergunto, no caso, vamos imaginar, Cleiton, né? O Cleiton, lá na Câmara, como é que é a Câmara sua lá? Diamante do Norte. Isso. O Cleiton é Diamante, Câmara, lá a prefeitura. Você é na Câmara ou prefeitura? Prefeitura. Bom, imaginar, Diamante do Norte. Aí o Cleiton está lá. Bom,
O Cleito é contratado. No caso, o Cleito poderá ser designado hoje, digamos, você está adotando a lei e tal, ele poderia, lá tem menos de 20 mil habitantes, poderia ser designado para ser agente de contratação? Essa é a pergunta. Ele é contratado, mas ele vai ser designado pela autoridade competente para ser agente de contratação. Sejam preferencialmente. O Cleito poderia? Poderia. Só que depois de 6 anos, não. Então, o que o legislador pensou? Olha, para esses municípios que têm um quadro resumido de pessoas efetivas, vamos dar um tempo para eles se prepararem as pessoas efetivas. Perceberam isso? Então, o que o legislador pensou? Vocês têm 6 anos para aplicar concurso, efetivar esse pessoal, porque a partir de 6 anos nós não vamos aceitar o preferencial mais. Agora, se eu justificar que eu tenho no quadro servidor efetivo resumido as pessoas, o controlador, o contador, sei lá o que for, que não podem ser designados, eu vou ter que designar e justificar e designar o Cleito, mesmo ele sendo contratado. Só que, detalhe, depois dos 6 anos, meu amigo, já era. Então, são coisas que nós temos que começar a pensar. O empregado público, quadro permanente da administração pública. Ok, esse ponto nós já temos. Então, podemos esperar um pouco. Aí vem a pergunta, e se eu resolver, ao invés de fazer uma designação de um agente de contratação, eu poderia constituir uma comissão de contratação para fazer qualquer tipo de licitação lá?